Oi pessoal, me chamo Lohane e hoje nós iremos estudar função logarítmica. Então continua aí para... Vamos então iniciar através da definição dela. Então chama-se função logarítmica uma função f dadas de números reais positivos em reais quando existe um número real a, com o nosso a, então, com uma condição de existência. Então, ele tem que ser maior do que zero e o a também tem que ser diferente de 1. Tal que, então, olha só, preste atenção na nossa função. F de x vai ser igual a log de x na base a, para todo x pertencente aos números reais positivos, então maior do que zero. Essas condições de existência já foram faladas anteriormente. Então, agora a gente vai dar uma olhadinha em alguns exemplos para conseguir identificar essas funções. A primeira delas, olhe, f de x vai ser igual a log de x na base 7, g de x é igual a log de x na base 0,3 e h de x é igual a log de x na base 1 sobre 2. Todos esses exemplos satisfazem nossas condições de existência, então, compreende uma função logarítmica. Agora, nós vamos praticar um pouco com algumas questões que costumam aparecer. Então, exercício número 1. Dada a função g, tal que g de x é igual a log de x menos 4 na base 3, determine o valor de x para o g de x igual a 3. Então, aqui nessa questão, ele já dá para a gente o valor de g de x, que no caso é 3. Então, lá na nossa lei da função, a gente vai substituir o g de x pelo nosso 3. E dessa forma, a gente vai conseguir descobrir o x. Então, olhem só. G de x vai ser igual a log de x menos 4 na base 3, que vai ser igual a 3. Então, x menos 4 vai ser igual a 3 elevada à terceira potência. Isso, pessoal, eu coloquei na definição de logaritmo, que no caso nós mantemos o logaritmando, então x menos 4, e vamos igualar pela base o 3, elevando o nosso logaritmo, que é o 3 também. Então, a gente vai resolver e fica x igual a 27 mais 4. Então, x vai ser igual a 31. E esse é o nosso resultado. Agora, o exercício número 2. Dadas as funções f de x igual a log de x mais 3 e g de x igual a log de 7 na base 5, calcule f de 7 e g de 1. Aqui, nesse caso, a incógnita x, ele vai revelar para a gente. Então, é só a gente substituir aonde tiver o x pelo que ele precisa. Então, ele quer o f de 7, a gente vai substituir pelo 7. E já na lei da função g, a gente vai substituir o x pelo número 1. Então, primeiramente, nós vamos calcular o f de 7. Então, como eu falei, substituímos o x por 7 na lei da função. Então, ficaria assim. F de 7 é igual a log de 7 mais 3, que vai ser igual, então, a log de 10, porque 7 mais 3 é igual a 10, que vai resultar para a gente no número 1. Isso porque, quando a gente não tem a nossa base aparecendo para a gente subentende que a nossa base vai ser o número 10. Então, 10 elevado a 1 vai ser igual a 10. Agora, vamos calcular o nosso g de 1. Então, a gente vai substituir o x por 1 na nossa lei da função e vai ficar mais ou menos assim. G de 1 é igual a log de 1 na base 5, e como a gente sabe, quando o logaritmando ele é igual a 1, então o nosso logaritmo já vai ser igual a zero, porque 5 elevado a zero é igual a 1. Algumas regrinhas básicas vocês precisam ter bastante conhecimento. E se vocês não sabem muito bem, é só vocês voltarem a alguns vídeos anteriores. Agora, nós vamos entender um pouco como que funciona o gráfico da função logarítmica. Então, nós vamos construir o gráfico de uma função logarítmica f de x igual a log de x na base a. E vamos notar algumas coisas. Então, aqui eu coloquei para vocês dois exemplos de funções logarítmicas. E eu vou pedir para que você pause esse vídeo e consiga entender um pouquinho as suas particularidades. E agora nós vamos observar o que esse gráfico está trazendo para a gente. Então, a gente consegue reparar que ele vai estar todo direcionado à direita do eixo y.
Então, vamos considerar o x maior do que zero. Também vai dar para perceber que ambos os gráficos, tanto o primeiro quanto o segundo, eles vão interceptar o eixo x no ponto 1 e 0. E não vão encostar, então, no eixo das ordenadas, então, o nosso eixo y. E se a gente conseguir observar mais um pouquinho, a gente vai perceber que quanto mais o valor de x se aproxima de zero pela direita, mais o gráfico de f se aproxima do eixo y. E assim também com o gráfico de g. E ele não vai tocar, então, o nosso eixo y. Isso porque, pessoal, o y vai ser uma reta assíntota de f. E o mesmo, então, vai valer para a nossa função g. Outra coisa também que a gente vai reparar, agora se tratando do gráfico f de x, é que quando os valores de x eles aumentam, os correspondentes valores, então, de f de x igual a log de x na base 3, eles também vão aumentar. Isso ocorre porque a base a vai ser maior que 1, e no caso aqui o nosso a ele vai ser igual a 3. Então, a nossa função f vai ser crescente. Já na nossa imagem à nossa direita, que corresponde ao gráfico g de x, a gente vai conseguir observar o contrário. Então, quando os valores de x aumentam, então os correspondentes valores de g de x igual a log de x na base 1 sobre 3, eles vão diminuir. E isso vai ocorrer porque a nossa base a ela vai estar entre 0 e 1. Então, a nossa base a vai ser igual a 1 sobre 3. E nesse caso, a função g vai ser uma função decrescente. Visualmente já é possível a gente conseguir perceber isso, mas é importante você lembrar que quando a nossa base a for maior do que 1, então nós estamos tratando de uma função crescente. E já quando a nossa base ela estiver entre 0 e 1, então vai ser uma função decrescente. Então, uma outra característica também de todas as funções logarítmicas é que a função logarítmica e a exponencial elas vão ser funções inversas. Então, como a gente consegue observar aqui no nosso gráfico, dá para perceber que os gráficos de duas funções inversas elas vão ser simétricas em relação à nossa reta y igual a x, denominada então bissetriz dos quadrantes ímpares, que é esse que está então marcado em vermelho. Então, se você já tiver a função exponencial correspondente à função logarítmica, é só você inverter então os valores que você vai conseguir encontrar. Olhem só esse exercício número 1. Classifique cada uma das funções em crescente ou decrescente. Coloquei umas bem simples para vocês entenderem o conceito. Então, y igual a log de x na base 1 sobre 10 e y igual a log de x. Então, pausa o vídeo e tenta resolver. Talvez você já tenha resolvido até de cabeça, né? De tão fácil. Então, a primeira vai se tratar de uma função decrescente. Por quê? Porque a nossa base, então, nosso a, vai ser igual a 1 sobre 10. E então, nosso a ele está entre 0 e 1. Por isso, nossa função vai ser classificada como decrescente. Já a outra função de baixo vai ser uma função crescente, porque o nosso log, por mais que não apareça, como eu falei antes, se trata do log na base 10. Então, 10 ele é maior do que 1, que é a nossa condição para termos uma função crescente. Agora, exercício número 2. A figura abaixo representa o gráfico de uma função logarítmica. Determine a lei da função. Então, aqui está o nosso gráfico, então correspondente ao eixo das ordenadas, abscissas, tudo já especificado. E a primeira coisa que nós devemos entender é a lei da função. Então, da função logarítmica, nós sabemos que se trata da lei y igual a log de x na base a. Lembrando, então, das condições de existência. O nosso a ele deve ser maior do que 0 e diferente de 1. Com o nosso gráfico, a gente já consegue ter uma noção do valor do nosso x, que é nosso eixo da abscissa, e o valor do nosso y. Então, para o x equivalente a 5, se vocês repararem, o nosso y vai ser igual a 1. Então, agora é só a gente descobrir o nosso a, que é o que falta para poder completar a nossa lei da função, porque ela corresponde a y, a e o x. Então, nós já temos o x e o y.
Então, é só a gente trocar. Então, a lei da função é y igual a log de x na base a. Então, nosso y a gente troca por 1, vai ser igual, então, a log de 5, que é o nosso x, na base a. Então, a gente faz aquela definição de logaritmo. Então, colocando a nossa base, elevando ele ao expoente do logaritmo, do logaritmo 1, e vamos igualar ele pelo logaritmando, que é o 5. Então, o nosso a elevado a 1, todo número elevado a ele mesmo, vai ser igual a 5, não é? Porque vai ser igual a ele mesmo. Então, a gente fica por aqui por hoje, pessoal. Agradeço pela atenção de vocês. Tchau, tchau.